Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de PSpice do canal. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de um tutorial básico de PSpice. Então esse tutorial é voltado para quem acabou de instalar o PSpice e vai rodar a primeira vez para aprender um pouquinho a mexer. Eu tenho também um outro vídeo no canal que fala sobre como instalar o PSpice. Então se você ainda não instalou, está com dificuldade na instalação, dá uma olhadinha nesse vídeo. E esse é o vídeo que eu recomendo dar uma olhada logo depois de instalar, porque ele vai falar dos conceitos básicos e dos tipos de simulação que a gente pode rodar. Bom, então, vamos começar aqui. Esses são os programas instalados quando você instala o PSpice 9.1. O mais importante é o Schematics, que é onde você desenha os esquemáticos simples, né? Tem uma outra forma também de desenhar esquemáticos para projetos maiores, que usa o Capture. Eu gosto de usar o Capture, então se vocês quiserem aprender, posso fazer uns vídeos ensinando a usar o Capture. Outros programas interessantes aqui, sempre os outros são auxiliares, tá? Então ele vai chamando os programas dentro do próprio Schematics ou do Capture. Mas ele tem um para editar modelos, tem um para mostrar as mensagens e ele vai ter o para mostrar os gráficos também. Então, só que o mais importante para a gente é o Schematics e o Capture, que são os que a gente usa. Os outros eles são programas auxiliares que são chamados pelo próprio Schematics e Capture. Então eu vou rodar aqui o Schematics, tá? Abriu aqui. Bom, a primeira coisa que tem que fazer é, vamos desenhar um circuito simples, então. Porque o objetivo desse tutorial é algo bem básico. Então vamos lá. Você sempre vem aqui, essa é a ferramenta para pegar uma parte nova. Get New Part. Então vou clicar, aí eu vou pegar uma fonte DC, VDC. Place and Close, certo? Cliquei com o botão do esquerdo do mouse e posicionei. Se eu clicar com o direito, ele cancela o próximo posicionamento. Então vou clicar de novo agora, vou R para pegar um resistor, certo? Place and Close. O resistor está na horizontal. Se eu quiser mudar ele para vertical, eu posso apertar Ctrl R no meu teclado e eu mudo ele para vertical. Então vou posicionar o resistor aqui. Toda parte no PSpice tem os parâmetros. Então se eu der um duplo clique, ele me abre uma janela para editar os possíveis parâmetros. No caso do resistor, o interessante para a gente é o valor de 1K, que eu vou manter aqui 1K. O PSpice ele é inteligente a ponto de reconhecer K para kilo ohm, M para milli, o U simbolizando micro e assim por diante. Vale ressaltar que mega não é M maiúsculo, tá? Mega, você digita meg, M-E-G. A fonte, eu vou fazer uma alteração, então vou dar um duplo clique nela e vou selecionar DC igual a 10 volts. Save Attributes, ok. Ele já mudou aqui para 10 volts, certo? Essa ferramenta aqui é a ferramenta para desenhar os fios, né? Então eu vou ligar essa fonte e vou ligar aqui no resistor. Então esse é o esquemático mais simples possível, certo? Uma fonte DC e um resistor. E tem uma coisa que sempre é necessária no PSpice, em qualquer simulação Spice, que é o Terra. Então eu vou pegar um GND aqui, certo? A gente pode falar um pouco das diferenças desses GNDs. Eu vou trabalhar com o Earthground, então Place and Close, e eu vou colocar essa referência na parte negativa da fonte. Essa é a minha referência do esquemático, tá? É sempre necessário ter um Terra no circuito Spice. A gente vai ver o que acontece se não colocar o Terra depois, tá? Uma vez que eu acabei de desenhar o circuito, a gente pode ver o que a gente pode rodar aqui em Analysis, Setup. Então, existem vários tipos de simulação que eu posso rodar no Spice, mais comuns aqui. A primeira é essa padrão que aparece, que é o Bias Point Detail. A gente tem outras também que são bem usadas, né, que é o DC Sweep, AC Sweep e o Transient Analysis. O Parametric Analysis também é bastante usado, tá? A gente vai ver hoje como usar algumas delas, certo? Eu vou trabalhar um pouquinho com o Bias Point Detail, que é mais fácil, a Transiente, e a gente vai fazer um DC Sweep também, tá? Então a gente vai fazer esses três hoje. Eu tenho também outros vídeos no canal, na playlist de PSpice, que ensinam a usar o Parametric Sweep e o AC Sweep também. Além de vídeos mais avançados com DC Sweep e Transient Analysis. Então esse aqui, como é um vídeo básico, a gente vai falar desses três, que são os mais comuns e para que eles servem, quais as diferenças entre eles.
certo? Então, para começar, tem esse Bias Point Detail aqui habilitado. Eu vou manter desse jeito. E aí eu posso simular. Então, Analysis Simulate ou o atalho no teclado F11. Então, toda vez que eu simulo a primeira vez, ele me pede, na verdade, para salvar o esquemático antes. Então, vou salvar esse esquemático e ele vai rodar a minha simulação. Quando ele roda a simulação, ele abre aqui esse Orchid PaySpice AD Demo. E aí ele mostra umas mensagens. Ó. Ele fez a leitura de circuito, sem erros, calculou bias points e finalizou a simulação. Uma coisa interessante nessas simulações de bias points é como é que eu vejo os bias points. Bom, um jeito de ver, o mais simples, é aqui no esquemático mesmo eu posso habilitar esse V e esse I. E aí ele me mostra no próprio esquemático quais são as tensões nos nós e as correntes nos ramos. Então a gente tem uma corrente de 10 mA e uma tensão de 0 aqui na minha referência e uma tensão de 10 volts aqui no positivo da fonte. Certo? Então, por exemplo, eu poderia posicionar um outro resistor aqui. Place and close, rotacionar. Vou trocar esse resistor para 100 ohms, por exemplo, e vou apertar F11 direto. Pronto, ele já me simulou de novo, e aí agora eu tenho aqui na fonte a corrente somada dos resistores e a corrente de cada resistor. Certo? Então é bem prático simular circuito assim, e esse é o jeito mais fácil de ver o bias points. Então, toda vez que a gente simula bias points, a gente consegue ver tensão em corrente em cada nó, tensão em cada nó e corrente em cada ramo. Um detalhe interessante aqui nesse programa, né, que é um dos programas auxiliares que eu falei que ele chama, eu posso ver aqui um arquivo que é View Simulation Output File, esse terceiro ícone aqui. Nele ele tem todos os detalhes de simulação. Antigamente o Spice ele não tinha nenhuma interface gráfica, a gente escrevia os nós na mão e mandava rodar. Quem mexeu com o WinSpice ou WSpice lembra disso. Então aqui é onde ele gera esse arquivo texto, que a gente chama de netlist, e quando ele configura a simulação. Certo? Então aqui tem umas informações bem interessantes, que é netlist, ou seja, a gente tem 3 elementos, uma fonte de tensão V1, resistor R1, resistor R2, os nomes dos nós e os valores. E algo interessante também, ele sempre mostra as correntes de todas as fontes e qual que é a potência total. Então esse arquivo de saída é bem interessante. Certo? E aqui ele sempre fala o tempo que demorou essa simulação. Se tiver algum erro, ele apontaria esse erro dentro desse arquivo de saída ou aqui nessa lista. Vamos provocar um erro nesse circuito, que é, por exemplo, aquele caso que eu falei de não colocar o terra. Se eu não colocar o terra aqui, o Spice ele sempre precisa de um nó zero, nomeado como zero. Então se eu não coloco o terra, ele não tem esse nó zero. E aí quando eu rodar uma simulação, ele vai me dar um erro. Ele fala que os nós estão flutuando. Na verdade, os nós estão flutuando porque eles não têm uma referência. Então, por exemplo, se eu nunca tivesse simulado esse circuito, eu não conseguiria ver o bias point porque a simulação foi abortada. E aí, ele inclusive comenta aqui, ó, See Output File for Details. Então, sempre que você tiver um erro inesperado no Spice, é bom olhar esse Output File, que é esse terceiro arquivo aqui. Então, nesse arquivo, percebe que agora a gente não tem um nó nomeado como zero, e o erro que ele dá é aquele que ele exibiu aqui, né, de nós flutuantes. E esses nós estão flutuantes porque a gente não pôs um aterramento. Certo? Então se eu não tivesse simulado nunca esse circuito, eu não conseguiria ver os bias points e a simulação não rodaria, né? Na verdade ela não roda. Então, por exemplo, vou posicionar de novo o terra, ligar ele no circuito e apertar F11 para simular de novo. Lembrando que o F11 é equivalente ao Virin Analysis Simulate. Agora sim ele consegue calcular os bias points e completa a simulação. Então, é muito importante nunca esquecer de colocar um terra no circuito do Spice, tá? Só uma dica de layout também, isso aqui é equivalente, tá? Se eu posicionar outro aqui nos resistores, isso aqui roda perfeitamente, tá? No Spice. Então, se eu simular de novo, não tem problema nenhum. Ele gera o mesmo netlist anterior. E as coisas funcionam normal. Outra prática legal que eu posso ter aqui no Spice,
vamos trocar um pouquinho essa simulação. Então agora vamos trabalhar com uma simulação do tipo transiente. Eu vou manter o bias point calculado, tá? Eu vou calcular também um transiente. Todas as simulações elas têm uma janela de configuração. Então, por exemplo, no transiente eu vou simular 1 milissegundo, que vai de 1 microsegundo, né? 1000 nano. Ou vamos simular, por exemplo, 1 segundo. Print step é o passo do meu print, né? Quer saber mais ou menos disso aqui que ele vai usar para saber quantos pontos ele vai calcular, né? Então eu vou usar 1 milissegundo de print step. Ok. Então agora eu vou rodar também uma simulação de transiente. E uma prática boa quando eu rodo uma simulação de transiente é eu colocar um marcador. Então eu vou colocar esse marcador de tensão também. Certo? Agora, quando eu aperto F11, ele me traça um gráfico, ó, que está sempre em 10 volts. Certo? Só para ver um pouquinho o efeito desse gráfico, eu posso, por exemplo, inserir um capacitor. Vamos começar a complicar um pouquinho o circuito. Eu posso também dar Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então, por exemplo, posicionar um resistor aqui, R3, ele já vai renomeando automático os resistores e componentes, né? Eu vou subir um pouquinho o valor desse capacitor. Então eu vou trabalhar com esse capacitor aqui na ordem de 100 micro. Então eu escrevi 100 micro aqui, vou dar um OK. E eu vou visualizar as duas tensões ao mesmo tempo. Então a tensão antes do resistor e a tensão depois. O que eu espero aqui é ver a tensão de 10 volts sempre nesse nó. E a tensão tensão carregando aqui nesse capacitor de 100 micro. Então agora eu coloquei as duas, apertei F11 e ele já me mostra os dois gráficos, né? Então uma tensão em 10 volts e a tensão no capacitor carregando em verde. Certo? Uma coisa que é bem interessante também é que eu posso clicar nesse gráfico aqui, certo? E aí eu escolho uma outra tensão para mostrar. Isso é bem útil. Ou até uma corrente. Certo? Então, por exemplo, eu posso pedir para ver a corrente no capacitor. Certo? Então, vou olhar, por exemplo, a corrente no capacitor, que é igual a desse resistor. Sempre que eu posiciono um probo de corrente, eu tenho que selecionar um nó, a ponta de um componente, né? Então no caso eu peguei do resistor R3 e quando eu simulo ele vai me mostrar todos os gráficos, né? Se eu selecionar um gráfico aqui e der um delete, ele exclui esse gráfico do plot porque as escalas de tensão e corrente são muito diferentes, né? Então a gente vê uma corrente aqui começando em 10 micro e caindo para 0, certo? Eu posso adicionar um outro eixo aqui, tá? E aí eu tenho um eixo de tensão e um outro eixo que eu posso adicionar gráficos diferentes. Por exemplo, eu posso agora adicionar aqui a tensão no capacitor no outro eixo, que é o nó 2, né? Isso, e agora eu vejo a corrente no capacitor decaindo e a tensão no capacitor subindo conforme ele vai carregando. Certo? Então essas são estratégias para você conseguir ver sempre o que acontece quando você posiciona os componentes e quer editar o gráfico um pouco. Bom, uma outra característica interessante aqui que eu posso selecionar no Transient Analysis é para ele pular esse Initial Transient Solution. Certo? Isso aqui tem a ver com quando eu quero estabelecer as condições iniciais específicas para cada componente, mas isso é um assunto mais elaborado, então eu tenho uns outros vídeos de Transient Analysis que falam sobre isso no canal, tá? Então esse é o básico de Transient Analysis para a gente ver os sinais no tempo, aqui com fontes DC, tá? Aqui tem umas outras ferramentas que é para eu ver eixo log, traçar FFT dos sinais, certo? E tem uma outra ferramenta bem interessante aqui que eu posso ver, que é, por exemplo, eu posso adicionar um outro plot para essa janela. Então, quando eu adiciono um outro plot, ele vai criar automaticamente aqui uma outra janela, e nessa janela eu posso adicionar os gráficos. Então eu consigo adicionar esse outro plot aqui, e agora uma característica interessante é, se eu rodar com F11 esse novo circuito, ele sobrescreve aqui o gráfico que eu tinha editado.
Então isso não é muito conveniente, né? Porque às vezes, por exemplo, eu acabei de editar os eixos, e aí toda vez que eu rodo a simulação, eu quero manter esses eixos. Então existe uma configuração aqui em Probe Setup, que é Restore Last Probe Session. Então se eu deixar ativa essa opção de Restore Last Probe Session, eu der um OK, quando eu aperto um F11, ele vai manter os gráficos do jeito que estavam. Então, por exemplo, agora se eu adicionar um eixo Y, e nesse eixo Y eu vou adicionar o trace de menos IR3, certo? Vou apagar esse antigo aqui. Então agora, se eu rodar essa simulação de novo, ele não vai apagar os meus eixos e ele vai manter os eixos do jeito que eu editei. Então isso é muito prático quando você está fazendo conta, que por exemplo eu posso traçar aqui, eu posso substituir por exemplo esse gráfico de V de R3 R1 por um VR3 menos 1 menos V de R2 2.2, que é a subtração dos dois gráficos. Certo? E aí agora eu posso trabalhar com diversas contas aqui, número absoluto. Então existem umas funções aqui específicas que você pode tirar envelope, logaritmo, máximo, raiz, tangente. Então percebe que é muito útil poder editar esses gráficos, e aí quando eu edito esses gráficos é legal que eu possa manter esses eixos quando eu rodo uma simulação, para ele não sobrescrever os meus eixos com base nos probes que estão aqui no gráfico. Então agora, se eu rodar de novo, ele não apaga as minhas contas, ele mantém o mesmo gráfico, ele só troca os valores com os novos valores de resistor e capacitor. Por exemplo, se eu subir esse resistor para 10K, o que a gente espera é que o capacitor demore mais para carregar. Então apertei o F11 e a gente vê que a carga do capacitor é bem mais lenta. Certo? Então agora com uma carga mais lenta do capacitor, a gente vê também uma corrente menor para carregá-lo, né? Então essa exponencial está bem mais lenta, eu posso aumentar agora o tamanho da simulação, por exemplo, de transiente para 5 segundos. 5 segundos já vai ser suficiente. E agora eu vejo ele carregando e a corrente caindo. Certo? Ou seja, eu aumentei o valor do resistor, a minha carga do capacitor aumentou também. Tem um jeito de eu rodar essas simulações todas ao mesmo tempo, e isso chama Parametric Sweep. Então eu falei que eu ia comentar um pouquinho dos outros tipos de sweep. O Parametric é, por exemplo, eu quero rodar duas simulações, uma com o valor de capacitor e outra com outro. Então como é que eu rodo essas duas simulações e comparo? É assim que a gente usa um Parametric Sweep. Tem um vídeo aqui no canal que ensina exatamente a usar essa funcionalidade. Percebe que a característica do Transient Analysis que a gente vê aqui no gráfico é que sempre o meu eixo X é em tempo, certo? E o meu eixo Y é em tensão ou corrente, certo? Então sempre que o meu eixo é tempo, eu vou rodar um Transient Analysis. Essa é a ideia, certo? Sempre que o meu eixo, por exemplo, se eu quiser fazer um eixo corrente por tensão, aí eu posso rodar um DC Sweep, por exemplo. Então vamos lá, vamos rodar um DC Sweep aqui. O DC Sweep, eu vou escolher um sweep de fonte de tensão, certo? Em que a minha fonte é a fonte V1, certo? O meu sweep é um sweep linear e eu vou começar de 0 até 10 volts com incremento de 0,1 volt, certo? Eu posso escolher tanto um sweep linear com essa lista de valores, ou eu posso escolher uma lista de valores específica aqui, se eu clicar em Value List, e aí eu posso escolher pontos específicos de tensão. Então esse é o jeito de eu fazer uma variação da tensão, certo? E aí eu vou ter um gráfico, por exemplo, corrente por tensão. Eu vou escolher um tipo de fonte de tensão linear com a minha fonte V1 de 0 até 10 com incremento de 0,1. Agora eu tenho também um DC Sweep rodando, certo? Então como é que eu vou fazer? Eu vou rodar essa simulação, certo? Aí agora ele me pergunta que tipo de análise que eu estou fazendo. Eu rodei uma transiente e uma DC. Se eu clicar em transiente, ele vai me mostrar o gráfico que eu já tinha da transiente. Eu posso vir aqui em plot e trocar para DC. E isso é equivalente a eu ter clicado em DC naquela janela que abriu anterior. Então agora eu estou com o meu eixo aqui em tensão, que é o meu sweep, DC Sweep da fonte. E aí aqui eu posso adicionar um traço, um trace, né? Que é, por exemplo, a corrente da minha fonte V1. Como a minha carga é resistiva,
certo? Eu espero que pela tensão seja uma reta, em que a inclinação dessa reta seja a minha resistência equivalente de todos esses resistores aqui, certo? Percebe que em DC Sweep eu estou trabalhando sempre em regime permanente, tá? Então é como se o capacitor tivesse totalmente carregado, beleza? Então isso aqui é um jeito de eu fazer um gráfico, por exemplo, de corrente por tensão. É essa estratégia que a gente usa, por exemplo, para a gente poder levantar uma curva de um diodo. E eu tenho um exemplo aqui no canal de um uso mais avançado de DC Sweep, em que eu levanto, por exemplo, a curva do diodo usando essa técnica. Então é para isso que serve o DC Sweep. Transient Analysis, eixo X é o tempo. DC Sweep, eixo X é tensão. Outro tipo de análise que a gente pode rodar é o AC Sweep. E o AC Sweep é quando o meu eixo é em frequência, o eixo X. Então, por exemplo, para eu traçar resposta em frequência, diagrama de Bode, eu uso um AC Sweep. Eu também tenho uns vídeos no canal que ensinam a usar essa ferramenta. Então, essas são os principais tipos de simulação que a gente tem no PSpice. Os que mais são usados são DC Sweep, transiente, disparado. Aí algumas aplicações em específico a gente pode usar o Parametric Sweep ou o AC Sweep. E é sempre bom deixar o Bias Points Detail aqui checado, para a gente poder ver as correntes e tensões DC que estão no circuito. Certo? Então eu queria fazer esse vídeo justamente para falar dos tipos de simulação, como um vídeo bem introdutório de PSpice. Então, eixo X em tempo é Transient Analysis, eixo X na unidade da fonte, né, tensão, corrente, DC Sweep, eixo X em frequência, AC Sweep, e quando eu quero variar um parâmetro, especificamente um valor de resistor, um valor de capacitor, a gente está falando de Parametric Sweep. Então, tudo vai depender do que você quer simular e como quer simular. Mas esses são os principais. Se você quiser algum outro tipo de simulação, eu já usei praticamente todos aqui. Então, deixa um comentário nesse vídeo. A gente faz um tutorial ensinando a usar. Porque dependendo da aplicação, você pode querer alguma coisa diferente. Mas eu queria falar desses exemplos básicos aqui, desses casos. Então, espero que tenham gostado. E não esquece de deixar um joinha nesse vídeo, se inscrever no canal, que isso ajuda bastante a gente, caso tenha curtido. E olhar os outros vídeos também que tem nas playlists de PSpice e das outras ferramentas que a gente tem aqui no canal. É isso, galera. Obrigado. Até o próximo vídeo. Falou!